Oi, doidinhos, oi, doidinhas. Bom, como vocês viram no título do vídeo, eu vim falar sobre o arquétipo da Arlequina. Eu sei que, tipo, vocês não conhecem esse arquétipo, porque ele literalmente não existe, nunca vi uma... Depois de um tempo eu até pesquisei pra saber se tinha afirmações, né, da Arlequina e tudo, ou do Coringa, mas não tem. Pelo menos eu não encontrei. Procurei no Google, procurei no Pinterest, procurei no YouTube, ninguém fala. Mas eu usei, e eu quero explicar pra vocês como eu usei, o que eu senti, o que mudou na minha vida. Enfim, quero contar tudo aqui pra vocês. Então, bora pro vídeo. Porque esse vídeo aqui, gente, eu tô louca pra fazer, ó, há muito tempo. Porque, literalmente, é um arquétipo que não existe. Tipo assim, ele existe, porque eu usei, mas não existe, assim, de, tipo... Não tem afirmações, né? Então, tipo, meio que não existe. Mas, enfim, bora lá que eu vou explicar pra vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos conversar aqui sobre um negócio do arquétipo, gente. Todo mundo sabe aqui, todo mundo que, né, assiste os meus vídeos de arquétipo, sabe que o arquétipo é quando você usa a imagem de qualquer pessoa ou objeto, enfim, alguma imagem que você usa que tem uma energia. Então, eu literalmente usei a imagem da Arlequina por muito tempo, só que na época não era falado sobre arquétipo. Pelo menos não, eu nunca vi. Na época, tipo, ninguém falava. Eu acho que nem sei se existia, não sei quando começou a existir. Mas na época, que eu era adolescente, não se falava sobre arquétipo. O arquétipo da Arlequina, ninguém fala, porque meio que ele não existe. Mas ele existe porque eu usei. Então, vamos lá que eu vou explicar pra vocês exatamente como eu comecei a usar. Bom, primeira coisa que eu preciso deixar claro. Eu não conhecia a Arlequina. Eu vou contar, gente, eu vou acelerar o vídeo depois pra ficar mais, né, mais rápido, mas esse vídeo não vai ser muito curto, porque eu quero explicar exatamente tudo o que eu passei com esse arquétipo, pra vocês entenderem que sim, ele realmente funcionou comigo, eu realmente senti a energia da Arlequina, apesar de não ter afirmações no Pinterest, enfim, nos lugares, ele dá certo e ele funciona. Então, assim, começando que eu não conhecia a Arlequina, gente, tipo, sinceramente. Quando eu conheci ela foi em 2016, que foi quando foi lançado o filme Esquadrão Suicida. Lá onde a personagem foi interpretada pela Margot Robbie, que eu não sei falar o nome dela, mas eu sei que é Margot, e pelo Jared Leto, que foi o Coringa, né? Então foi aí, em 2016, quando lançou o filme, que eu conheci esse casal louco. Eu não assistia Batman, gente. Tipo, eu não sei porquê, mas eu acho que eu não gostava mesmo. Então eu não fazia a mínima ideia. Eu só conhecia assim, um pouco do Coringa pelas cartas, né? Porque tem cartas, né? Que é a carta do Coringa, tudo. Mas assim, eu não sabia que tinha um personagem, vilão, contra o Batman. Eu não fazia a mínima ideia. Eu só fui conhecer mesmo em 2016. E quando eu conheci, foi tipo assim, não foi no filme em si. Foi quando começaram a lançar trailers, né, sobre o filme. E aí eu vi o trailer. E eu fiquei, tipo, muito surpresa. Porque eu, na hora, me apaixonei pelo casal louco da Arlequina e do Coringa. Me apaixonei por eles. E eu só vi o trailer também, gente, porque as minhas amigas da época estavam comentando sobre o filme, porque eu não fazia a mínima ideia que tinha um filme também. Então, assim, pra vocês verem que eu não era desse mundo, da DC, nem da Marvel, tipo, nenhum dos dois, sabe? Negócio de super-herói, vilão, não era minha praia. Então, assim, quando as minhas amigas da época chegaram e me falaram, ó, olha que legal você viu, saiu o Esquadrão Suicida, enfim, aí eu fui pra ver. E aí foi quando eu conheci a Arlequina Coringa. E na hora eu me apaixonei. E assim, me apaixonei tanto que eu comecei a usar o arquétipo dela sem querer. Literalmente foi sem querer. Eu vou explicar como começou. Bom, eu, como eu disse, eu me apaixonei muito por eles. E eu comecei a enxergar na Arlequina algo que eu queria ser. Eu me identifiquei com ela. Porque às vezes ela fala umas coisas sem nexo. E às vezes eu e meu pai, a gente já falou coisas sem nexo também, tipo, no momento ali da zoeira, sabe? Então, assim, eu me identifiquei com ela. Eu me identifiquei com ela também pelo sentido dela nunca conseguir achar a pessoa certa. No caso, hoje eu encontrei, mas na época adolescente eu gostava de um monte de gente, ninguém gostava de mim. Então eu me identifiquei ali com ela, literalmente. E ela sempre foi muito infantil, né? Tipo assim, gente, ela é adulta, né? Óbvio, mas ela sempre teve uma imagem assim meio infantil, de ser meio, né? Eu não sei, talvez pra vocês não passe essa vibe, mas pra mim passa. E eu achava ela também muito atraente, muito sexy, muito gata, mulher ali, que linda pra caramba. Tem um corpo esbelto, vaidosa. Então eu vi nela algo que eu queria muito ser. Então, tipo assim, eu literalmente me apaixonei por ela. Assim, foi uma coisa assim de eu realmente querer ser ela, gente. Uma coisa assim bem doentia. Mas é aquilo, né? Ninguém consegue ser ninguém, né, gente? A gente é a gente mesmo. Como eu me identifiquei com ela, gostei dela, eu vi ali o que eu queria pra mim, eu comecei a ficar todo dia, assistindo coisas dela. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar mais sobre o trailer. E aí começou a aparecer pra mim, porque o algoritmo entende, né, o que a gente quer. E começou a aparecer pra mim edits, né? Porque isso daí hoje em dia é bem mais famoso, mas na época não era tanto. Edits, que as pessoas que eram fãs da Arlequina e do Coringa, né, especificamente dos dois, eles pegavam partes do trailer, que ainda não estava lançado ainda, né, aqui no Brasil só tinha trailer, e eles pegavam partes do filme, onde mostrava a Arlequina sozinha, às vezes a Arlequina com o Coringa, e eles começavam, e colocavam músicas, e fazia todo aquele edit bonito, né, e aí eu amava, e eu comecei a ver todo dia, todo dia, todo dia. Aí eu comecei a gostar muito dela mesmo, assim, comecei a pesquisar sobre ela, comecei a me interessar por tudo da vida da Arlequina, assim, eu falei assim, eu mergulhei no personagem, literalmente, gente. Eu acho que foi, assim, o arquétipo que mais deu certo comigo, porque eu literalmente pesquisava tudo sobre a Arlequina, gente, eu afundei mesmo. Tipo assim, gente, eu pesquisava quando ela surgiu,
como ela apareceu, sabe? E aí eu fui aprendendo, né? Porque eu assistia vídeo de youtubers contando a história dela. Aí tinha as teorias de que ela tinha uma filha com o Coringa, ou que ela teve uma filha com outra pessoa antes do Coringa, na época que ela era médica. Enfim, tinha várias teorias, eu não vou lembrar de todas, faz muito tempo. Mas assim, eu lembro que eu assistia tudo, 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 tudo. Foi uma coisa assim, bem doida mesmo. Porque eu mergulhei tanto que eu comecei a querer ser como ela. Então, tipo assim, eu comecei a ver os youtubers, né, que falam sobre DC, eles começaram a falar sobre o filme. E aí eu não tinha assistido o filme ainda, tá? É tipo, isso daí eu acho que eu fiquei nessa pira, assim, de ficar vendo tudo dela umas 3 semanas pra depois assistir o filme. Então, porque eu acho que demorou um pouco, não vou lembrar o certo, mas eu sei que foi mais ou menos assim, umas 3 semanas, só vendo edits e só vendo vídeos, sabendo, aprendendo sobre a história dela com o Coringa, a história dela antes do Coringa. E aí, eu comecei a ficar muito vidrada por conta disso, porque eu gostei dela pra caramba. E aí, gente, eu fiquei assim, ó, sabe? Porque eu comecei a ver a história dela e eu me identifiquei mais ainda. Por conta dela sempre gostar das pessoas, dos caras, e os caras só machucavam ela. Eu falei, nossa, será que eu sou a reencarnação dela? Gente, eu juro pra vocês que eu pensei que eu era a reencarnação da Arlequina. Gente, eu não tô brincando. Isso é muito louco, vocês podem rir de mim. Mas eu achava. Isso daqui, ó, não é por causa dela mais, tá? Eu gosto dessas duas cores, tá? Então não tem nada a ver, porque eu gosto, tá, gente? Mas eu não tomei na pira da Arlequina, pelo amor de Deus. Mas na época eu tava. Eu realmente achava que eu era a reencarnação dela, gente. Pra vocês terem noção do quanto eu entrei profundamente nesse personagem. Vocês não estão entendendo. Eu fiquei louca. Entendeu? Eu fiquei fora de mim. Isso porque eu nem contei o que aconteceu ainda, mas vamos lá. Vamos lá, que é muita fofoca pra contar pra vocês, enfim. E aí, preciso falar. Antes de assistir o filme, eu comecei a gostar de um garoto na minha escola. Gente, se alguma amiga, alguma pessoa que estudou comigo nessa época ver esse vídeo vai saber o que eu tô falando. Eu me apaixonei, eu comecei a gostar de um menino, que ele era mais novo que eu. Na época que eu comecei a gostar da Arlequina, eu comecei a gostar desse menino. E aí, gente? Ai, meu Deus. E aí, é sério, vocês vão rir de mim, eu tenho certeza disso. Mas eu comecei a chamar ele de pudinzinho. Gente, eu não tô zoando, tá? Eu não tô zoando, isso é sério. Ó, ele chegava na escola, porque eu estudava, né? Eu era, acho que do nono ano. Eu era do nono ano, último ano do fundamental. É, isso mesmo. E aí, eu lembro que eu ficava, né? Eu chegava na escola, tudo. E como eu tava muito na pira dela, eu achava o garoto muito parecido com o Coringa. Gente, não tinha nada a ver com o Coringa. Nada a ver com o Coringa. Absolutamente nada a ver. Nada a ver. Mas na minha cabeça ele é idêntico, entendeu? Porque eu tava louca, né? E aí, eu lembro que, tipo assim, ele chegava de manhã na escola. Chegava, eu juro pra vocês, eu corria gritando, Pudinzinho! E abraçava ele. E, tipo, ele não gostava de mim, mas ele não era grosso comigo. Então, tipo, ele me abraçava de volta, ele era gentil. Só que ele não gostava de mim do jeito que eu gostava dele, né? Mas, tipo assim, ele super me respeitava, gente, assim. Foi, eu acho que uma das únicas pessoas, assim, que me deu fora, mas que me deu fora de um jeito legal, que não foi vagabundo comigo, sabe? E, tipo assim, gente, eu tinha certeza que ele era o Coringa reencarnado. Vocês estão entendendo o nível que eu cheguei? Gente, é muito perigoso brincar com arquétipo, entendeu? Gente, né? Aconteceu isso aí. Só que aí eu vou continuar agora, pra vocês entenderem que isso só piorou depois que eu assisti o filme. Porque o que acontece? Tinha um menino lá que eu chamava ele de Pudinzinho, que pra mim era o Coringa. Nossa, muito Coringa, nossa senhora. Enfim, e aí, eu comecei a ter certeza que ele era o Coringa também, gente, por outro fator. Porque ele começou a me ignorar. Ele sempre me respondia, sempre era legal comigo. Só que ele, tipo, eu fiquei tão em cima dele, que tinha vezes, tipo assim, que ele começou a demorar pra me responder no WhatsApp. Eu tinha pegado o WhatsApp dele e tudo. Então eu mandava mensagem, ele demorava pra responder. Às vezes eu chamava ele pra sair, porque eu era cara de pau desse nível. Sabendo que ele não queria nada comigo, mas mesmo assim eu ia atrás dele. E ele falava não, dava desculpas. E na minha cabeça, ele tava fazendo isso porque ele era o Coringa. E era o jeito dele me conquistar. Porque a Arlequina, né, fica correndo atrás do Coringa e só se ferra. Então, entendeu, gente? Eu ligava uma coisa na outra pra fazer sentido, pra virar Arlequina, entendeu? Enfim, aí acontecia tudo isso, só que eu tava muito louca pra assistir esse filme. E ele também, o garoto que eu gostava. Então, eu dei um jeito de ir com ele. Só que aí, as minhas amigas na época, elas queriam muito me ajudar. Então, a gente fez um negócio, que a gente fez tipo um grupinho, assim, pra gente assistir o filme. E aí, elas me ajudaram pra ele ir junto. Então, aí, acho que foi ele mais um amigo dele, eu não vou lembrar. Mas eu sei que ele não foi só ele foi mais alguém, assim, de amigo dele. E aí, a gente foi assistir o filme. E assim, gente, depois que eu assisti o filme, tudo piorou. Porque aí eu tive a certeza de que eu era a Arlequina. Porque não faço a mínima ideia, mas na época fez muito sentido. Como assim? Então, tipo assim, né? Tinha a minha amiga, a Júlia, na minha cabeça ela era a reencarnação da Era Venenosa. Aí eu tinha os outros alunos, que eram da minha sala, meus outros colegas da minha sala, gente. Eu juro pra vocês. Aí tinha um, que eu tinha certeza que era o Batman. Eu não vou saber, não vou lembrar, gente, mas é que eu lembro que eu montava. Tipo, cada um era um personagem. Aí tinha o outro, que era o Espantalho, que eu não lembro se é Espantalho mesmo, mas eu tenho lembrança que tem um Espantalho vilão, gente. Me corrija se eu estiver errada. Mas eu acho, não tenho certeza, tá? Mas é que eu lembro, mas não tenho certeza. Então, assim, é um talvez, né? Aí tinha o Duas Caras, né? Tinha um colega meu que eu achava ele igual. Aí tinha a Mulher Gato, né, gente? Ela é vilã. Só que na época ela
não fazia parte, assim, do clube das amizades da Arlequina. Nem sei se ela já fez parte, não faço a mínima ideia. Mas é que eu já vi muitos fãs da Arlequina e da Mulher Gato juntar as duas como melhores amigas. Então, assim, aí eu tinha outra amiga que eu colocava ela como a Mulher Gato. Então, tipo assim, sabe? Então eu comecei a ver as pessoas como personagens que faziam parte da história da Arlequina. Vocês estão entendendo o nível que eu cheguei com esse arquétipo? Eu fiquei muito fora de mim. Eu já era meio fora de mim, mas eu fiquei pior. Aí, ok. Aí acontecia isso. Aí eu comecei a ver tudo à minha volta como se fosse um filme, gente. Eu literalmente entrei na brisa de que era um filme. Então eu comecei a planejar roubar um banco. Mas não que eu fui roubar mesmo. Eu só planejava. Eu pegava meu caderno e ficava planejando, assim, nossa, acho que eu vou fazer isso aqui. Ah, isso daqui vai dar certo. Mas eu nunca cheguei a fazer, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que se eu tivesse continuado nisso, eu tinha feito alguma loucura assim. Tenho certeza absoluta. Porque eu comecei a entrar literalmente na vida dela. Assim, no personagem, né? Mergulhei. Bom, eu tinha assistido o filme. Eu tava meio depressiva. Então, todos os dias depois que eu chegava da escola, eu me trancava no quarto e ficava assistindo toda vez as mesmas coisas, as mesmas músicas que remetiam à Arlequina com as imagens da Arlequina e do Coringa. Aí eu quis começar a saber mais sobre o desenho da Arlequina e do Coringa. Fui pesquisar e eu descobri que era da série Batman, né? Aí eu fui, né, gente, comecei a assistir a série do Batman. Não tinha como eu assistir certinho, porque na época não tinha no YouTube. Mas o que eu fiz? Eu pegava partes, um pedaço, só que era em inglês, mas eu assistia ali os compilados das melhores partes da Arlequina e do Coringa contra o Batman. E aí eu comecei a gostar dela de todos os jeitos. Então, tipo assim, eu realmente, gente, gostei da Arlequina de todas as formas que ela apresentou pra gente. Os desenhos clássicos, os filmes com a Margot, os videogames, que também tinha jogos dela, né? Então, assim, eu realmente mergulhei. Então, eu assistia tudo que eu podia ali, eu pegava. E aí eu começava a ver o jeito que ela andava. Eu comecei a fazer afirmações na minha cabeça. Então, por exemplo, depois de um mês, eu comecei a sentir que eu já tava mudando. Então, como que foi? Eu comecei a literalmente ficar mais doida. Não que eu fizesse as mesmas coisas que ela, porque, né, eu tenho que ficar muito louca pra fazer. Mas, tipo assim, eu comecei a andar igual ela. Eu comecei a pegar gosto por usar roupas provocantes. E, gente, eu tinha 15 a 14. Eu acho que era 14, gente. Eu acho que eu tinha 14 anos ou 13 anos. Gente, eu não vou lembrar a idade que eu tinha, mas era por aí. E aí eu comecei a gostar de roupas provocantes. Então eu comecei a usar shorts bem curtos, comecei a usar cropped, comecei a gostar de decote, que é uma coisa que eu nunca gostei muito porque meu peito é pequenininho. Então eu nunca gostei. Mas, por conta da Arlequina, eu comecei a gostar, porque ela também tem os peitinhos pequenininhos. Então eu falei, se ela pode, eu também posso, né? E aí eu comecei a gostar. Aí eu comecei a ser mais vaidosa. Isso é um negócio legal. Eu gostei de usar o arquétipo da Arlequina porque eu fiquei mais vaidosa. Eu já era um pouco, mas assim, eu fiquei mais depois, gente. Eu comecei a treinar, sabe? Fazer exercício físico, porque eu queria ficar com o corpo bonito igual ela. E aí eu comecei a me maquiar mais. Eu senti que eu tava mais sociável. Eu era muito tímida. Eu tinha muita timidez. Agora, depois que eu fiquei um mês atrás dela, mergulhando, estudando sobre ela, ouvindo músicas, eu comecei a me reafirmar, gente, inconscientemente. Porque não foi uma coisa assim que eu comecei a falar, ah, eu sou a Arlequina, não. Eu comecei a sentir a energia dela realmente. Então, eu lembro que tinha vez que eu tava na escola, assim, na sala de aula, e eu do nada tava, nossa, eu sou igualzinha a Arlequina, que não sei o que, ai, porque eu sou doida, ai, porque eu sou gata, eu sou sensual. Imagina, gente, uma criança, porque eu tinha 14, né? Vamos supor que eu tinha 14 mesmo. Eu era muito nova. Meu Deus. Ok, na época fez sentido, né? Aí começou a piorar a situação. Eu comecei a me vestir igual ela. Então, tipo assim, eu não tinha condições, meus pais não tinham condição de comprar fantasia pra mim, né? E eu não, acho que eu nunca nem pedi isso daí pra eles, porque eu acho que, né, ia ser um pouco esquisito. Eu acho que eu nunca cheguei a pedir a fantasia da Arlequina pra eles, se eu não estiver enganado. E aí, então, tipo assim, como eu não tinha, eu usava as minhas roupas mesmo. Então eu comecei a usar roupas curtas. Aí, tipo, eu sempre gostei de roupa curta, mas aí eu comecei a usar roupa curta e mergulhei na vida dela. E agora vocês vão entender como. Como, que agora eu vou explicar. Assim, eu fiquei muito fora de mim, entendeu? E aí eu começava a fazer essas afirmações sem perceber. Depois que eu fui perceber o que eu tava fazendo. Depois, assim, de anos, tá, gente? Porque eu usei o arquétipo da Arlequina por anos. Ah, e outra coisa, eu comecei a colocar muito fotos dela. Então, tipo assim, eu pegava as fotos que eu gostava da Arlequina e colocava na capa do meu celular. Então eu colocava no papel de parede do celular, no papel de parede do WhatsApp e no papel de parede do Facebook lá, a capa do Facebook. Então eu usava pra tudo as fotos da Arlequina. E eu lembro que eu ficava revendo muitas fotos dela. Então eu pegava e ficava olhando assim as fotos dela e ficava, nossa, ela é linda, nossa, eu tô ficando igual ela. Eu lembro que eu falava isso, eu tô ficando igual ela. Cada dia eu fico mais parecida com ela. Ai, a minha alma é a dela. Tipo, eu realmente sou a reencarnação dela, a alma da Arlequina tá dentro de mim. Então, assim, eu entrei, eu mergulhei mesmo na personagem. Então, assim, foi, eu acho que o arquétipo que eu mais, assim, mergulhei de verdade. Né? Eu tinha falado no outro vídeo da sereia que foi o arquétipo que mais deu certo comigo. Mas se eu for parar pra pensar, gente, agora, o da Arlequina foi o que mais deu certo comigo. Porque ele me modificou, como eu tava falando, né, que cortou. Eu era muito tímida. E depois de um mês atrás dela, aprendendo muito sobre ela,
eu fiquei sociável, eu juro pra vocês. Eu comecei a conversar com qualquer pessoa. Então, tipo assim, eu lembro que eu fazia amizade com muita facilidade. E eu fiquei mais rolezeira. Não que eu saía à noite, porque eu nunca fui muito de sair à noite. E aqui na minha cidade não tem pra onde ir, então, né? Só que assim, eu saía muito de dia, que eu ia pra escola da família. Eu saía pra ir no ginásio com as minhas amigas. Assim, eu fiquei mais. Eu gostava, comecei a pegar gosto de sair, que era uma coisa que eu não gostava muito. Então ela me ajudou bastante. Aí eu saía, qualquer pessoa que chegava perto de mim, das minhas amigas, eu conseguia conversar, eu fiquei mais sociável realmente. A timidez foi embora de mim. Foi graças a ela que eu parei de ser tímida. Literalmente, gente. E aí, tanto que depois de um ano usando o arquétipo da Arlequina, foi quando eu criei o canal. Porque eu consegui. Era uma coisa que eu sempre quis, só que eu tinha medo. Medo de não conseguir falar com a câmera, sabe? E aí, depois de um ano usando, foi quando eu tomei a decisão de criar o canal. E aí eu fiz o canal. Que na época era outro ainda, não era nem esse. Mas eu transferi os vídeos dele, da outra conta pra essa, porque eu não queria deixar de ter o canal. Então, assim, a Arlequina me ajudou pra caramba. Mas ela também fez muitas coisas ruins, né? Porque eu fiquei muito dependente. Então, tipo assim, o meu primeiro namorado, eu usava o arquétipo dela, gente. Eu parei de usar o arquétipo da Arlequina com 18 anos. Então, assim, imagina, com 14 até os 18 anos usando o arquétipo da Arlequina. É muito tempo. Então, tipo, eu tava muito dentro dela, literalmente. E assim, eu fiquei muito dependente de todos os namorados que eu tive. O meu primeiro namorado foi o que eu mais fiquei dependente, porque, tipo assim, eu não gostava dele. Não gostava. Eu só tive dependência mesmo. Então, tipo assim, ela me deixou muito dependente. Muito, muito, muito. Eu me humilhava demais pra homem. Demais, demais, demais. Eu fazia muita loucura. E, gente, é sério, eu fazia muita loucura mesmo. Eu vou até contar algumas loucuras aqui que eu fiz por conta, porque assim, eu acredito que também tem a ver com a minha personalidade, mas eu acho que influenciou um pouco, sabe? Hoje, se entendendo mais. Resumindo, eu comecei. Eu comecei a namorar com ele e eu gostava dele. Só que o que acontece? Como eu tava muito vidrada na Arlequina, eu achava que eu poderia fazer tudo igual ela. Aí eu cometi um erro, e aí ele largou de mim, depois ele voltou comigo. Só que quando ele voltou comigo, ele mudou comigo. Mudou totalmente. E aí, foi aí que eu comecei a ter dependência dele. Porque aí ele começou a me trair, e eu não largava. Claro que eu também não sabia que ele me traía, eu só fui descobrir depois que eu terminei. Só que acontece, quando eu terminei com ele, eu terminei porque eu percebi que ele já não gostava mais de mim. E eu fiquei assim, um ano com ele, sabendo que ele não. Tipo, os sinais estavam na minha cara e eu não queria enxergar, porque, sabe, por causa da dependência emocional. E aí, depois que eu terminei, eu descobri tudo, todas as traições. Só que o que acontece? Mesmo assim, eu quis voltar com ele. Então eu corri atrás dele por mais um ano inteiro. Assim, gente, foi uma coisa assim, bem feia mesmo. Então, assim, mesmo sabendo de tudo que ele tinha feito, eu continuei correndo atrás dele. E eu ficava sofrendo demais, assim, demais. Só que ao mesmo tempo que eu corria atrás dele, eu comecei a fazer umas coisas assim que hoje em dia eu tenho até vergonha de falar. Porque não condiz com a pessoa que eu sou hoje, entende? Mas eu vou tentar, assim, resumir por cima. Porque eu realmente tenho vergonha. Mas assim, meio que eu peguei aquele lado da Arlequina Kenga. Ai, gente, que vergonha de falar isso. Mas é verdade, né? A gente tem que falar a verdade, né? Porque, né, é experiências da vida, né? Então, tipo assim, eu conversava com qualquer pessoa, qualquer homem, assim. Eu comecei a. Como que eu vou explicar, gente? Eu fiquei tão sociável que, assim, tinha muitos homens que eu conversava que era só amizade mesmo. Porque eu gostava de ter amigos homens, porque tinha muitos homens que me entendiam mais do que as amigas mulheres. Mas também tinha alguns que eu só, tipo, eu conversava só pra ficar, pra dar beijo, sabe? E aí eu percebi que a Arlequina tava me influenciando nisso, gente. Porque eu lembro que eu via muito a Arlequina passando rodo em todo mundo. E eu ficava, se ela pode, eu também posso, eu sou ela. Somos a mesma pessoa, então eu também posso. Gente, sério, eu juro pra vocês que eu achava isso. Eu achava que eu era ela. Então, tipo assim, eu comecei a ter isso. Então, tipo assim, quando alguém mandava mensagem pra mim, falava que tava interessado, se eu gostei da pessoa, eu ficava com a pessoa. Eu não tava nem aí se isso daí ia me prejudicar de alguma forma, sabe? Assim, na forma assim de ficar mal falada. Eu só ia, porque eu só queria ser igual ela. Vocês estão entendendo? Sim, não foi muito legal, tá? Isso daí eu não gostei muito. Eu me arrependo de verdade disso. Mas era uma coisa assim, que na época eu era muito nova, né? E eu não tinha a noção. E eu comecei a ser muito rebelde. Então, tipo assim, eu não obedecia minha mãe, não respeitava meu pai, sabe? Então, assim, gente, muitas coisas boas eu peguei da Arlequina. Foi a parte sociável, foi a parte da vaidade. Mas é outra coisa, assim, que eu senti muito. É que, de certa forma, ao mesmo tempo que eu tava feliz, eu tava triste. Então, tipo, muitas vezes eu tava rindo, alegre, mas eu tava triste. Então, assim, a Arlequina também, ela te passa uma energia, é uma energia muito boa, tá? Não vou falar que não é, porque eu amava a energia que ela me passava, mas tinha algumas vezes que quando eu ficava triste de verdade, então era muito intenso. Então, quando eu ficava feliz, era muito intenso. Então, entendeu? Então, era intenso dos dois jeitos, gente. Só que parecia que quando eu tava triste, ficava intenso muito pior do que quando eu tava feliz. Então, assim, sabe, foi uma experiência boa, mas, né, mais ou menos, entendeu? E assim, outra coisa assim que eu também senti muito
é que eu, além da dependência emocional, eu tinha isso. Gente, eu tinha isso de dependência emocional com qualquer pessoa que eu me relacionava. É uma coisa que eu preciso deixar claro aqui. Então, fazia que me ajudou a ativar. Eu assistia muitos Imagines. Eu não sei se vocês sabem o que é isso. Mas Imagines são fotos, tipo histórias, que os fãs da Arlequina e do Coringa faziam. Então, eles pegavam imagens da Margot e do Jared Leto, vestidos de Arlequina e de Coringa, e eles colocavam e faziam várias histórias. E aí eram histórias muito legais, assim, que eu amava. E eu maratonava todo dia, eu ficava até madrugada assistindo. E isso me estimulou muito também a querer ficar igual ela, sabe? Outra coisa que eu fazia também, assim, que é bem loucura, eu me vestia de Arlequina em casa, como eu falei, eu colocava uns shortinhos curtos, as blusinhas curtas, fazia duas Maria Chiquinha aqui e começava a fingir que eu estava vivendo a vida dela aqui na minha casa. Então, tipo assim, eu tava sozinha em casa, minha irmã tava na escola, meu pai e minha mãe trabalhando, e eu ficava, tipo, num filme. Sabe quando vocês brincam de casinha? Quando vocês brincavam de casinha? Era isso que eu fazia, só que eu brincava de Arlequina. Então eu era Arlequina, eu tinha o Coringa e eu fazia todo um cenário, sabe? O que eu fazia muito era dançar. A Arlequina me brotou essa vontade de dançar, porque ela dançava. Tem uma partezinha lá do filme da Esquadrão Suicida que mostra que ela dançava super bem, que ela era super sensual. E aí eu comecei a pegar gosto pela dança. Tanto que eu amo dançar hoje. Amo. E eu acho que é um pouco de resquícios dela ainda. Porque eu amo dançar. Eu só não danço porque eu não aguento por causa da barriga, porque eu tô grávida. Mas assim, antes, quando eu tava com a barriga pequena, gente, antes da minha barriga ficar grande, pesada, eu dançava ainda, sabe, aqui em casa. Tipo, lógico que eu não fazia igual a Arlequina, né? Óbvio. Mas eu dançava, tipo, as músicas do Daniel Saboia. Eu comecei por causa disso. Então, assim, ela ativou esse meu lado de gostar da dança. Tipo, uma coisa assim que eu amo dançar. Sabe, dança adoro, gente. Se eu pudesse ser dançarina, eu seria. Eu sou uma pessoa que não tenho talento, mas tudo bem. Então, tipo assim, eu percebi também que eu consegui melhorar a dança por causa dela. Porque, tipo assim, antes de conhecer ela, eu tentava dançar com as minhas amigas da época de escola e eu não conseguia me soltar. Eu era muito travada. Eu tinha muita vergonha, eu tinha muita insegurança. Com a Arlequina, eu já comecei a ter mais segurança. Então, eu me achava, eu ficava assim, nossa, eu sou gata, nossa, eu sou linda, igual a Arlequina, sou sexy. Gente, eu juro, eu não tô brincando. Eu ficava assim o dia inteiro no espelho, ouvindo as músicas da Arlequina, vendo imagens dela, me sentindo ela. Então, eu realmente usei, gente, eu realmente usei. Eu sentia toda a energia dela. Eu fazia muita loucura quando eu ia pra escola da família. Tipo assim, no sentido. Gente, eu vou falar um negócio aqui pra vocês vão rir de mim. Mas eu vou falar. Na escola da família, eu tinha muitos amigos lá. Além das minhas duas amigas, né, que eram da escola. E a gente ia, nós três íamos na escola da família, né? Que eu não sei se vocês sabem o que é. Mas em outro vídeo eu explico, senão vai ficar muito longo, que já tá longo já. E aí, a gente tinha. Era nós três. Só que aí a gente levava. Tinha vezes que eu levava minha irmã junto, às vezes não, dependia, né? E a gente tinha mais amigos, então a gente se encontrava com esses amigos lá. E eu juro pra vocês, isso daí não, gente, nada do que eu falar aqui é mentira, tá? Eu tô falando. É muito vergonhoso pra mim estar falando essas coisas aqui, mas eu falei que se eu fosse falar sobre esse arquétipo, eu ia ser verdadeira. Então eu tô aqui pra falar a verdade, entendeu? Eu, literalmente, eu juro pra vocês, de coração, toda vez que a gente que dava a hora de ir embora, que fechava a escola da família e na hora que a gente ia embora pra casa, eu passava o caminho inteiro. Sabe aqueles postes, gente, que tem que mostra que tem os. Ô, gente, tem as placas, vai cair o celular. Que tem as placas pra indicar, sabe? Se vira. Enfim, eu juro pra vocês. Eu trepava nesses negócios e começava a dançar como se eu estivesse no strip. Gente, ai, que vergonha, tô falando isso. Mas é verdade. Eu fazia isso. Dá pra acreditar numa coisa. Gente, eu fazia isso. Mas assim, não era todo fim de semana que eu fazia isso. Porque a escola da família era todo fim de semana. Era todo sábado e domingo, eu acho. Eu não vou lembrar. Mas era todo fim de semana. E a gente ia todo fim de semana. Só quando não dava mesmo que não ia. Mas assim, não era todo fim de semana que eu fazia isso, mas era praticamente sempre. Eu ficava dançando no poste. Gente, meu Deus, eu tô morrendo de vergonha de falar isso. Mas é verdade, gente. Eu literalmente dançava nesses postes. Assim, não ficava dançando horas, né? Eu só fazia ali um movimentinho que eu tinha aprendido novo e parava. E eu lembro que nessa época tinha um garoto que ele gostava de mim, só que ele não fazia o meu tipo. Porque assim, gente, cada um tem seu tipo, né? E ele não fazia o meu. Eu só via ele como um amigo. Literalmente, só como amigo. Só que assim, como eu tava com o arquétipo da Arlequina, eu gostava de seduzir. E, gente, isso é muito vergonhoso pra mim falar, cara. É muito esquisito eu falar isso porque eu tô grávida. Mano, é muito bizarro, porque hoje eu tenho outra cabeça. Vocês estão entendendo que pra mim é muito esquisito lembrar que eu já fui assim, gente, vocês não estão entendendo. Meu Deus, gente, mas eu juro pra vocês, eu fazia. Então, tipo assim, como assim? Mas como assim? Eu nem expliquei, né? Eu gostava de seduzir. Então, tipo assim, eu sabia que ele tava afim de mim. Eu não queria nada com ele. Eu nunca nem cheguei a ficar com ele, tá? Só pra vocês verem que eu realmente, quando eu não quero ficar com uma pessoa, quando eu não gosto de uma pessoa, não adianta. Não consigo ficar. E aí, só que aí eu ficava olhando pra ele, eu dava uns sorrisinhos safados, dava umas olhadinhas sensuais, entendeu? Era isso que eu fazia. Não ficava, nunca cheguei nele, falei, nossa, que gato, nunca fiz isso.
E também nunca, tipo, em WhatsApp, nunca mandei uma mensagem safada, nunca fiz isso. Mas eu usava os olhares. Então, tipo assim, muitas das vezes, assim, quando ele encontrava comigo com as minhas duas amigas na escola da família, até tossi, eu olhava com olhares, eu fazia cara de safada. Vocês estão entendendo? Gente, eu tinha 14 anos. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu preciso ser sincera aqui com vocês, porque, né? Porque, assim, eu resolvi falar sobre esse arquétipo, porque às vezes, gente, às vezes vocês gostariam de usar alguma imagem que não é arquétipo, que não tem afirmações. Mas vocês podem usar, só que assim, usa com cuidado, gente, porque eu usei por anos e não deu certo, assim. Deu certo, mas assim, eu fiquei muito rebelde, eu juro pra vocês. Depois que eu parei de ficar muito atrás da Arlequina, que eu percebi que eu fiquei mais calma. Me fez bem mentalmente, eu juro pra vocês, me fez muito bem. Tanto que hoje eu sou outra pessoa, gente, eu juro pra vocês. Se vocês vissem eu antigamente, se vocês realmente tivessem como me conhecer antigamente, exatamente como eu estava, gente, vocês iam falar que não é a mesma pessoa, eu tenho certeza, porque, gente, é muito diferente, sabe? Então, assim, usem com cuidado qualquer arquétipo, porque assim, dependendo, se você não tem moderação, gente, vocês ficam muito fora de vocês, sabe? É muito perigoso. E eu fiquei muito fora de mim. E eu lembro que na época que lançou Aves de Rapina, eu ainda tava atrás da Arlequina, então eu tava com ele ativado ainda. Então assim, tanto que nessa época eu ainda corria atrás do meu ex, então assim, gente, eu fiquei muito tempo correndo atrás do meu primeiro namorado por conta desse arquétipo, porque na minha cabeça, em algum momento ele ia voltar comigo, igual o Coringa voltava com a Arlequina. Porque eu pensava isso, não sei, mas era o que eu pensava. Então assim, ele me fez bem, mas também me fez mal. Entende? Me ajudou muito na timidez, gente. Sério, tipo, eu não sou tímida graças a ele. Ele me libertou, sabe? Mas assim, em outras coisas, só me deixou louca, assim, só me deixou no fundo do poço, só estragou eu. Luiz, do arquétipo da Arlequina, né? Pra gente finalizar, senão vai ficar muito maior, né? Que já tá grande. Bom, eu acredito que o lado Luiz do arquétipo da Arlequina que seja a vaidade, a segurança, porque assim, também dá muita insegurança, porque você fica insegura no relacionamento. Mas em relação a você, você sente uma confiança muito grande em você. Assim, foi o que veio comigo. Eu fiquei mais segura. A minha autoestima aumentou muito com esse arquétipo da Arlequina. Eu juro pra vocês, a minha autoestima elevou. Eu me sentia muito gata. E, tipo assim, e mesmo muitas pessoas às vezes, porque acontece, de alguma pessoa vir querer te deixar mal e falar que você tá feia, colocar defeito em você. Só que como eu tava muito já envolvida no arquétipo, isso daí aconteceu, já tinha um ano, e a pessoa veio falar bosta pra mim, eu não acreditei, eu não me importei, porque eu falei, tá com inveja, entendeu? Então, assim, uma coisa é isso. Então, o lado Luiz é a autoconfiança, a segurança, a autoestima que fica muito grande, a vaidade, porque você fica muito mais vaidosa. Sério, eu fiquei muito vaidosa, muito mesmo. Me ajudou muito a chegar no corpo que eu queria. Na época eu tinha um corpo específico, eu consegui chegar nesse corpo graças a esse arquétipo. Claro que eu me esforcei também, mas assim, o arquétipo tem sim seu mérito. Ele deixa você mais sociável, então você consegue se comunicar melhor. Você perde total a sua timidez. Então, você fica bem relax. Eu percebi outra coisa. Que tudo que eu queria acontecia, gente. Outra coisa. É como se a Arlequina tivesse um imã de atrair as coisas pra ela. Eu acredito que ela tenha. Eu não sei se ela realmente tem, mas assim, eu tô falando sério, porque tudo que eu queria, até as coisas ruins vinha pra mim. Então, tipo assim, eu lembro que quando eu tava querendo muito um dinheiro, qualquer coisa assim que eu quisesse, e eu pedia pra minha mãe ou pro meu pai, no período que eu tava usando o arquétipo da Arlequina, eu tinha, eles me davam. E, tipo, eles não ficavam bravos. Não que hoje eles fiquem, porque não ficam. Porque também eu não fico pedindo muito. Só às vezes. Mas, enfim, às vezes eu peço, gente, não vou negar não. Mas assim, na época que eu era adolescente, eu pedia muito mais, né? Então, tipo assim, eu pedia tudo que eu queria, eu conseguia. Tudo. Em relação a tudo. Até em relacionamento. Eu lembro que foi a fase que eu mais namorei. Porque todo cara que eu tinha interesse, eu queria me relacionar de alguma forma, vinha pra mim. Eu conseguia muito facilmente. Eu me senti mais sensual. Eu tive mais libido. Então, tipo assim, quando eu encontrava uma pessoa que tinha uma conexão legal, tudo fluía, gente. Eu não ficava com insegurança com o meu corpo, eu não ficava com insegurança sobre nada. Eu tinha muita segurança. Então, assim, eu acho que é o lado do Luiz, né? Com certeza. E tem mais alguma coisa. Calma que eu vou lembrar, eu já volto. Eu fiquei mais flexível, lembrei. Era isso. Lembra que eu falei pra vocês que a minha performance em relação a dançar melhorou? Realmente melhorou, né? Então, assim, eu acredito que se você tem um talento ou você tem vontade de alguma coisa e você aplica usando o arquétipo da Arlequina, você consegue se desenvolver melhor. Eu me desenvolvi muito melhor na dança com a Arlequina, usando o arquétipo dela. E eu fiquei mais flexível. Então, tipo assim, eu lembro que eu comecei a conseguir mover as minhas pernas, o meu corpo, assim, enquanto eu tava dançando, melhor. Então eu lembro que gente, eu juro pra vocês, eu quase cheguei a conseguir abrir um espacate. Que pra mim era o meu sonho de vida. Juro, eu sempre sonhei em abrir espacate. Só que quando eu tava quase conseguindo, eu resolvi desistir, porque ao mesmo tempo que eu usava o arquétipo da Arlequina, eu também tava fazendo aula de balé em casa. E eu pegava uma professora do YouTube, assistia e fazia e aplicava o que ela ensinava. E eu comecei a ficar muito flexível. Claro que isso ajuda, mas assim, antes de eu usar a Arlequina, eu não conseguia. E a Arlequina me deixou mais flexível. Então, assim,
outro ponto do lado luz dela. Ela, mas assim, né? É literalmente isso, gente. Eu acho que é literalmente lei da atração. Tudo que eu queria, eu conseguia. Então, tipo assim, até quando eu desejava sofrer, porque. Ah! Lembrei de uma coisa, gente. Agora a gente vai passar pro lado sombra, porque eu lembrei de um negócio muito louco. Então, assim, a questão, gente, de eu querer ficar também com quem eu queria, eu acredito que isso seja o lado sombra também, porque eu não me importava, sabe? Eu não, ao mesmo tempo que eu me amava, eu amava a minha aparência, mas eu não me amava de verdade, porque eu não ligava pra quem me queria, entendeu? Eu só queria curtir ali um momento. Então, assim, isso daí também não é legal. Pra mim é o lado sombra. E eu acredito que esse seja um lado sombras. Eu não vou lembrar se tem mais, gente. Eu só vou dar uma pausa pra ver se eu lembro e eu volto. Ah, outra coisa que vai se encaixar na dependência emocional é a questão da humilhação, né, gente? Eu me humilhava muito pelo meu primeiro namorado. Então, assim, eu me humilhava demais. E eu gostava, tipo assim, eu sofria com tudo isso, óbvio, mas me fazia bem, entende? Então, assim, era um masoquismo horrível, entendeu? Me fez muito mal, porque eu não me importava de ficar correndo atrás, mesmo me machucando. Então, tipo assim, gente, assim, teve muitas coisas boas, mas teve muita coisa ruim. Eu era muito rebelde nessa época. Então, assim, eu era muito matura. Eu não conseguia amadurecer em nada. Porque eu vejo a Arlequina dessa forma. Eu não enxergo ela madura, eu enxergo ela uma eterna infantil. Mesmo porque ela tem um monte de coisa, né? Um monte de transtornos. Então eu acredito que eu acabei pegando alguns transtornos na época que eu usei o arquétipo dela. Então, assim, eu recomendo, mas eu recomendo sem o lado sombra, sabe? Deitar aqui. Porque, ai, minhas costas começaram a doer muito. Sono. Ai, gente, tô exausta. Bom, gente. Bom, mas eu acho que é mais ou menos isso, assim. A minha experiência com o arquétipo da Arlequina foi bom, mas também foi ruim, porque teve muitas coisas ruins. Mas isso é tudo arquétipo. Então, assim, eu recomendo, se vocês tiverem interesse, porque é um arquétipo novo, se for ver, né? Porque eu acho que ninguém nunca falou sobre. Se vocês quiserem usar, eu recomendo que vocês façam afirmações bloqueando o lado sombra. Como não existe afirmações, e vocês não vão encontrar, bom, pelo menos eu acredito que não, porque eu pesquisei e eu não achei. Se vocês acharem, é até bom. Mas assim, como eu, na época, não sabia que era um arquétipo, e eu nem fazia ideia de que eu tava com a energia dela, porque na minha cabeça eu realmente era a reencarnação dela. Então, assim, eu entrei bem na loucura. Só que hoje eu enxergo que eu usei tudo que eu fiz foi literalmente o que eu faço hoje com os arquétipos que eu uso. Então, assim, um conselho que eu dou é quem quiser usar, você tem que usar igual os outros. Você tem que simplesmente fazer afirmações. Só que aí você bloqueia o lado sombra. Quando vocês estiverem falando, eu sou Arlequina, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Vocês aproveitem e já bloqueiam o lado sombra. Fala, mas eu bloqueio toda a parte ruim da Arlequina, que entre apenas a parte de luz. Então, tipo assim, é uma dica que eu dou se caso vocês tiverem curiosidade de usar, mas eu acredito que vocês não vão querer, né, por causa do meu relato e porque eu nunca vi ninguém querer usar o arquétipo da Arlequina, então, né. Mas é isso, gente. Eu quis muito dar meu feedback. Ai, meu Deus. Eu quis muito dar meu feedback, falar sobre a Arlequina aqui. Porque eu vivo trazendo aqui os arquétipos que eu já usei, né? Porque eu acho muito interessante. É, logo eu vou vir falar do arquétipo que eu estou usando no atual, que já vai fazer 21 dias. Mas enquanto ainda não fez, eu ainda não vou falar, né? Porque eu tenho um monte de vídeo pra postar também. Mas logo eu vou vir falar sobre o arquétipo que eu tô usando. Mas eu queria já falar sobre o arquétipo da Arlequina, falar que ele existe. Eu usei. Só não existe escrito no papel, assim, vocês não vão achar, no caso, afirmações, né? Porque eu acho que ninguém nunca quis usar o arquétipo da Arlequina. Diferente da Cleópatra, da Sereia, né? Que são os mais conhecidos da Afrodite. Mas o da Arlequina eu nunca vi. Então eu falei, por que não falar minha experiência de quando eu usei sem saber que estava usando? Né? Porque é legal, né? É interessante, né? É um arquétipo que ninguém nunca falou. E é uma coisa que a gente nem sabia. Eu nem sabia que era arquétipo. Eu só fui me tocar esses dias. Que eu tava prestando atenção, eu tava lembrando de quando eu ficava atrás da Arlequina. E eu me toquei que eu usei esses anos todos e eu nunca tinha percebido. Mas enfim, era isso. Eu só queria falar isso pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo mais eu venho trazer mais sobre arquétipos, né? Porque tem mais um que eu não falei que eu usei, mas realmente é um arquétipo que vocês já devem ter até usado. Mas é isso, eu queria muito que vocês soubessem que tem como vocês usarem arquétipos sem eles serem arquétipos que muita gente, né, usou, sem afirmações escritas e sem subliminais, enfim, todas aquelas coisas. De coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se caso vocês quiserem que eu faça algum outro vídeo falando sobre o arquétipo da Arlequina, se caso vocês tiveram alguma dúvida, é só vocês colocarem nos comentários que eu faço. Eu respondo vocês se vocês tiverem alguma dúvida. Mas assim, só adiantando, eu não usei nenhum subliminal, porque não tinha, na época não tinha. Eu só usei a imagem dela. Tudo que eu falei no vídeo foi o que eu fiz, tá? Então não tinha subliminal, porque nem existia isso, pelo menos
Nunca chegava pra mim isso. Não tinha meditação, afirmações, nada. As afirmações eu que fazia. Então, assim, mas qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, vocês podem comentar, eu respondo. Se caso quiserem que eu faça algum vídeo falando sobre alguma coisa desse arquétipo da Arlequina, é só comentar, faz um vídeo sobre exatamente essa parte do arquétipo da Arlequina, que eu não entendi. Que aí eu volto e faço um vídeo específico pra tal coisa, tá? Pra tal dúvida que vocês tiverem. Mas se vocês não quiserem só que eu respondo, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um tchau aqui pra vocês. E logo mais eu volto pra falar sobre outros arquétipos, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, doidinhos. Tchau!